Olá, estudantes. Sou o professor André Lemoine e estamos aqui para a nossa videoaula da unidade 4 da disciplina de História do Design de Interiores, onde nós vamos ver um pouco a respeito do design de interiores contemporâneo no Brasil e em Pernambuco. Nós vimos nas videoaulas anteriores um processo histórico, um processo cronológico que vem desde o surgimento do design, na época da primeira Revolução Industrial, até o desenvolvimento do pós-modernismo, né? A partir do pós-modernismo, é importante frisar que você perde um pouco a noção de estilo, né? O estilo como sendo um reflexo do seu tempo, como sendo um reflexo de uma determinada região, de um determinado povo, acaba por deixar de existir, principalmente a partir do eclético historicismo no século XIX. Mas isso fica muito mais forte a partir do modernismo, porque o modernismo foi um estilo que se tornou internacional, ele foi aplicado em todas as partes do mundo e dentro dos seus preceitos, eu faço agora uma crítica pessoal, eu acho isso muito errado no modernismo, ele achava que as culturas locais não tinham importância. E isso foi um grande erro por parte deles, né? Porque você pode aliar desenvolvimento tecnológico ou desenvolvimento econômico com soluções locais. Mas eles achavam que não era assim. Isso gerou um processo muito rápido de degradação do estilo, né? Pela perda, pelo esvaziamento do seu vocabulário estético e uma crítica no sentido de tentar trazer de volta alguns aspectos locais ou mesmo de um futuro que ainda não chegou. Como a gente viu na aula passada, a questão do neovernacular, que traz de volta essas questões locais, a discussão de um design de interiores, de uma arquitetura local, né? Ou então de algo muito mais futurista, né? Então, o design de interiores no Brasil, propriamente dito, vai ter a sua origem a partir do século XX, né? Então, a gente vai ter algumas experiências a partir da década de 20, do século XX, onde você vai ter alguns elementos Art Deco e, posteriormente, a introdução do modernismo propriamente dito. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né, de interiores projetados por Gregory Warshawski, que foi o arquiteto que trouxe o modernismo para o Brasil, né, a partir da primeira casa modernista no final dos anos 20, e também por John Grass, né, todos do final da década de 30, onde a gente pode ver uma tentativa de uma limpeza espacial maior e a utilização de um mobiliário realmente dentro do racionalismo modernista, né? Obviamente, a gente percebe que são ambientes que ainda estão um pouco, digamos assim, lotados de móveis, mas foram experiências válidas no sentido de trazer o design de interiores para o Brasil, né, dentro dessa visão modernista, tá certo? Então a gente tem aqui um outro exemplo bastante clássico, né, que é o interior da Casa de Vidro de Lina Bobardi, né? Lina Bobardi foi uma arquiteta italiana que se radicou no Brasil, né? Inclusive ela faleceu na década de 90. Né? Ela era esposa de Pietro Maria Bardi, que era um conhecedor de arte, uma pessoa, um crítico de arte que ajudou a criação do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, né? Que inclusive o projeto do edifício é de Lina Bobardi, né? E que vale a pena uma visita, viu? Quem não foi, tente ir lá porque é muito bom, né? Então a gente já vê aqui um espaço mais amplo, a utilização de um teto plano, de esquadrias de vidro, né? Com metal, e um espaço mais fluido, mais próximo assim de um minimalismo, né? Já é da década de 50, você já tem aí mais de 10 anos de experiências estéticas dentro da ideia do design de interiores, né? Até hoje é uma experiência muito interessante essa casa, né? Hoje em dia está aberto para visitação e vale a pena conhecer esse tipo de espaço, né? A gente tem aqui um salto, né? A gente sai do modernismo. O modernismo foi muito forte até a década de 80, início de 90, principalmente pela influência da obra de Oscar Niemeyer, que também trabalhou como designer de interiores, né? Niemeyer foi um arquiteto extremamente importante e que teve uma vida longa e prolífica, né? Ele não ficou idoso e parou de trabalhar, não. Ele só parou de trabalhar quando morreu, né? E aí ele já tinha mais de 100 anos, né? E ele trouxe muita coisa do modernismo para o Brasil, e isso, de certa forma, criou uma espécie de barreira ao desenvolvimento do pós-modernismo aqui. Não que ele fosse contra, não é isso. É que
até mesmo dentro da academia, dos cursos de arquitetura, dos cursos de design, o pessoal tinha uma visão muito voltada ainda para o modernismo, né? Então a gente tem algumas coisas aqui de design de interiores contemporâneo, né? Ambientes com cores neutras, linhas retas, ou então ambientes com materiais naturais e texturas vernaculares, né? A gente tem essas tendências que se alternam a cada ano, né? A partir do momento que a gente fala de contemporaneidade, a gente não vai mais falar de estilo, a gente vai falar de tendências, né? E a gente já viu isso, a gente já discutiu, tem no nosso e-book, a questão de que as tendências são às vezes criadas artificialmente, dentro daquela ideia da indústria cultural que a gente viu, né, no nosso e-book, onde as empresas definem, né, o que é que a gente vai usar a cada ano. Isso é algo que a gente precisa discutir, né, porque a gente não sabe até que ponto é certo outros ditarem o que a gente quer ou o que a gente não quer para a nossa vida, né? Existem informações, existem tendências bastante interessantes, mas existem outras que a gente precisa discutir, a gente não pode simplesmente engolir isso, né? A gente tem que ver uma série de questões, principalmente quando formos fazer o projeto para os nossos clientes, né? A questão de custo, a questão de que se esse tipo de estética cabe na nossa região, entre outras coisas, né? Não estou aqui para julgar esse tipo de projeto, inclusive eu acho essas experiências bastante interessantes do ponto de vista estético e funcional, né? Particularmente eu acho elas belas, mas é importante que cada um tenha o seu senso crítico a respeito das coisas, não é verdade? A gente tem aqui mais alguns exemplos, né? Cozinha Americana, né? Da designer Luana Aguiar, Living de João Armentano, né? Onde a gente percebe dentro dessa contemporaneidade, né? uma espécie de padronização, né? Esse tipo de ambiente você pode utilizar aqui como pode utilizar em Nova York, em Paris, Londres ou Tóquio, né? Então isso cabe uma certa reflexão, né? Aí a gente vem para Pernambuco, né? Pernambuco, como a gente já falou, tem algumas coisas interessantes no sentido da regionalização, principalmente a partir dos trabalhos da nossa saudosa Janete Costa, né, que abriu o caminho para isso. E a gente tem, às vezes, alguns elementos bastante interessantes de apropriação da nossa cultura junto a elementos de design modernista ou contemporâneo, né? Então, às vezes, esse mix de elementos gera espaços bastante ricos. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar na nossa trajetória profissional. Aqui a gente também tem um outro ambiente, né, um ambiente mais fechado, né, uma sala de jantar, mas que é muito rico de imagens, né, a utilização de objetos para compor o ambiente é muito interessante. A gente vê que tem vários tipos de objetos, inclusive objetos artesanais, né, e a gente precisa ficar sempre atento a isso. Até onde, como, quando e por que a gente deve utilizar esse elemento artesanal dentro da composição dos ambientes aqui no nosso estado, né? Porque não pode ser uma coisa gratuita, né? A gente precisa ter um sentido, né? O espaço como um todo tem que fazer sentido e as suas peças também devem dialogar e devem buscar um entendimento mais claro, né? Tem gente que gosta, tem gente que simplesmente não gosta. A gente também não pode forçar o cliente no desenvolvimento de certos projetos que usam esse elemento, porque ele não pode ser gratuito. Não é aquela coisa, eu sou pernambucano, eu tenho que usar isso. Não, isso vai ser uma coisa de comum acordo, né? E tem que ser uma coisa de bom gosto, tem que ser uma coisa que garanta elegância, prazer para quem olha, né? E a gente precisa ficar sempre muito atento a esse tipo de coisa, tá certo? Essa contemporaneidade é algo que está aí, ela não se define como um estilo, são várias tendências, né? Aqui a gente tem um outro, como eu falei, né? A Sala de Sonhar, que foi utilizada numa exposição de arquitetura aqui em Pernambuco, de Zezinho Turíbio Santos, onde a gente vê elementos de design contemporâneo dialogando com algumas questões bem nossas, né? A gente tem ali atrás alguns elementos da estilogravura de J. Borges, né? Que é um dos nossos maiores artistas populares, né? Em que você tem, através do jogo de cores, de texturas, uma composição bastante elegante,
né? Então a gente precisa buscar esse tipo de coisa dentro do nosso trabalho, ok? Então essa contemporaneidade, ela está acontecendo agora, ela demanda reflexão, ela demanda um estudo aprofundado, né? Para a gente poder saber como é que a gente vai compor o nosso trabalho dentro desse momento, né? Que às vezes é turbulento, às vezes você consegue chegar num processo de equilíbrio, né? E isso é muito importante quando a gente está projetando, porque a gente está projetando para os outros, para as pessoas, né? E a gente precisa pensar sempre na possibilidade da melhoria da qualidade de vida a partir da criação desses espaços e dos elementos que compõem esses espaços, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês aproveitem essas aulas e o nosso material, né, dentro do nosso AVA, e que a gente possa discutir bastante nos nossos fóruns a respeito desses temas palpitantes que estão acontecendo nesse momento dentro da área de design de interiores no nosso estado, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo um abraço a todos e até a próxima.